a sensação é de muita ansiedade, desde a hora que a gente acorda. E para nós que somos autistas, eu acho que meio que dobra, triplica, né, a ansiedade. Sim, é um misto também com alegria e satisfação, né? Bom, a ideia do nosso movimento surgiu através do Rafa, né? Ele teve o diagnóstico tardio e ele tem um sobrinho autista também. Então ele sempre quis fazer algo envolvendo o autismo e o Corinthians. Quando eu consegui o meu diagnóstico, ele chegou em mim e falou: "Meu, você é corintiana, 2 corintianos aqui autistas, vamos fazer alguma coisa." Primeiramente pelo meu amor pelo Corinthians, né, que eu acompanho o Corinthians desde cedo, desde muito novo, e aos jogos e tal. Não só eu, como muitas pessoas do nosso grupo que gostam bastante do Corinthians, e a gente meio que passa por cima das adversidades. Bom, a ideia do movimento partiu de mim, né? A gente estava verificando casos, né, de pais de autistas e como que a gente poderia, né, ajudar nessa causa, né, nessa questão. E aí, coincidentemente, né, mais ou menos ali na mesma semana, eu, né, assistindo um jogo de futebol na televisão, eu vi a faixa, né, dos autistas alvinegros. E aí comecei a pensar, poxa, que legal, né? A gente gosta de futebol, a gente quer brigar por essa causa autista, e que tal juntar, né, as duas coisas numa só, né? E aí eu criei a página, sou tricolor autista, e foi até engraçado na época, né? Porque eu montei a página meio que sem contar pra rua, né? Mas ela abraçou a causa, né, junto comigo também, e a gente tá nessa aí. Acho que vai falar. O fato de outras torcidas estarem se inspirando na nossa, isso é muito gratificante, porque assim, não é sobre futebol. A gente utiliza o futebol porque tem uma visibilidade absurda, mas não é sobre futebol. Então, eu fico muito feliz. Se a gente for excluí-los, a gente está fazendo o trabalho errado, né? Porque a inclusão já é isso, é incluir independente de time, o que for. Principalmente em relação quando a gente fala de torcida, né? Tem aquela coisa de, imagina, Corinthians com São Paulo com Palmeiras, não existe, não se bate. E quando a gente criou, eu tive bastante medo nesse sentido. Porém, as pessoas, eu acredito que estão vendo, enxergando que não é só o futebol. É além do futebol, né? É estar, é colocar o ser humano dentro. Quando se trata de religião, futebol, política, não é fácil, né? Estar junto, vamos lá, dar as mãos. E a gente está muito feliz mesmo, de todos os clubes estarem juntos nessa causa. A gente tem gente que entra em contato e fala assim, putz, eu não sou São Paulino, ou então eu não sou corintiano, mas eu tô com vocês, eu tô com vocês. As pessoas que vêm nos apoiando não são somente pessoas, pais atípicos ou pessoas atípicas, né? As pessoas típicas, os pais típicos também. Teve um apoio das pessoas que queriam conhecer a causa, as pessoas que não conheciam o autismo, até mesmo as pessoas que já conheciam, mas não eram inteiradas no assunto. Então isso aí pra gente foi ótimo, porque as pessoas foram chegando, mesmo aquelas com dúvida, aquelas que já conheciam. Então o nosso grupo foi crescendo através dessas pessoas também. Por que é tão relevante a gente pensar numa inclusão, num local adaptado dentro dos estádios para receber esses indivíduos com autismo? A incidência do autismo está crescendo muito, né? Hoje, 1 a cada 44 tem o diagnóstico de autismo. Então a sociedade ela precisa se adaptar a uma nova realidade, né? Se existem tantas pessoas com esses diagnósticos, por que não pensar neles num ambiente como um todo, numa sociedade como um todo, né? Inclusive num estádio de futebol. Então, na questão da sala, o ponto principal é que é uma sala totalmente adaptada, justamente para as crianças que têm aquela dificuldade com os barulhos, com os ruídos. Então é um lugar que já tem todo o aparato, é um lugar super preparado. E não só nesse quesito,
é na questão também da criança se sentir à vontade, o ambiente todo preparado. Então tudo isso ajuda a criança a estar naquele ambiente e conseguir se interagir, desenvolver, né? Os indivíduos com autismo, eles geralmente apresentam uma dificuldade nesse processamento sensorial. Então eles têm uma dificuldade de receber esses estímulos e se adequar àquele ambiente. Por que no estádio de futebol, então, é tão difícil para um indivíduo com autismo? No estádio de futebol, se a gente for pensar em todos os estímulos sensoriais que apresenta, nós temos estímulos visuais, nós temos estímulos auditivos, nós temos estímulos táteis. Vamos pensar no indivíduo com as alterações sensoriais, porque é um ambiente com muitas pessoas, é muito cheio. Então, imagina todos esses estímulos, se a criança tem o indivíduo tem todas essas alterações, ele vai ser bombardeado de estímulos sensoriais e ele não vai conseguir se adequar naquele ambiente. Na verdade, o nosso movimento surgiu depois da sala, né? O que nos ajudou foi isso, o fato da Arena já ter um espaço inclusivo, então nos ajudou bastante nessa questão. Mas eu acho isso sensacional, eu me sinto incluída na sociedade. Assim, o nosso sonho é que demais estádios também criem seus espaços para poder atingir a ideia, né? A gente está cada vez mais motivado aí em conseguir fazer esse movimento crescer e, claro, quem sabe um dia ele conseguir um espaço aí para os autistas dentro do nosso gigante aí do Morumbi, né? Quando a gente não tem um PCD, igual eu não tinha antes do laudo, eu não enxergava muito egoísmo, eu não enxergava, gente. Então assim, a minha calçada tá quebrada, tá tudo bem, eu saía e eu voltava. Hoje eu olho para uma calçada na rua e eu penso, um cadeirante conseguiria estar aqui? Então não é só sobre o autismo. Por puro egoísmo, somente agora, somente após o laudo do João, e é isso que eu vou tentar lutar e expor sempre na educação, na conscientização. Não ter esse olhar somente quando você vive. Sou muito grata e eu espero colocar esse meu olhar em muita gente. De não se olhar só pra dentro, né? Tá tudo bem. Eu fui no cinema com meu filho, tá tudo bem. Mas é outra criança, meu Deus do céu, que tem uma deficiência, que não consegue ficar muito tempo no barulho. Ele não tem o direito de ir ao cinema, né? De estar com a família, de comer uma pipoca de cinema, né? Por que não? Então, o meu intuito não é só com futebol, mas levar em todos os lugares, assim, esse olhar pro lado. Os locais, assim, eles colocam uma falsa inclusão, né? Se aquele espaço, ele representa o autismo, ele tem lá o símbolo do autismo, simbolizando que temos preferência, é sempre bom conscientizar a equipe, né? Dar uma palestra sobre como nos tratar, para, de fato, incluí-los, né? De fato nos incluir. Não só aquela coisa da boca para fora que as pessoas falam, que está tendo inclusão na escola, que está tendo inclusão nos shoppings, nos comércios em geral, nas instituições, em todos os lugares. Eu acho que o ponto principal é que haja, de fato, uma inclusão verdadeira. E não só aquelas coisas que as pessoas falam na mídia, que na verdade não acontece. O autista, quando ele vai sair, quando ele sai de casa, ele tem todo um preparo para chegar até o local. Só que assim, a sociedade poderia se preparar para nos receber. Existem os direitos, temos a Constituição, como em tudo ao nosso redor nós temos direito e a gente tem somente os deveres, né? E o direito a gente não vive. Só que eu acredito que os direitos estão ali, porém eu volto na conscientização, na educação das pessoas. Então assim, quando a gente é educado dentro da nossa casa, onde você tem que respeitar a partir do momento que você sai pra rua, diferente de, vamos colocar aqui, cor, racismo, deficiente, a gente não precisaria chegar na máquina judiciária para lutar contra um direito, sabe? Para lutar para ter o direito. Porque a partir do momento que eu ensino meu filho que qualquer pessoa é ser humano e eu tenho que respeitar, então eu não preciso mexer com essa máquina judiciária para vivenciar um direito que eu tenho. Então eu volto e eu acredito mesmo na educação, na conscientização. E aí deixo pro final
coisa que a gente vive e é isso que a gente vai lutar, que é chegar no judiciário para poder usar um direito que eu vou colocar em cima, existente na Constituição, que é o de ir e vir, estar. A gente paga imposto como todo mundo, a gente é ser humano como todo mundo, e o porquê que a gente não pode estar onde a gente quiser, utilizar dos serviços públicos, utilizar de serviços privados, como todo mundo, se nós somos esse todo mundo. Então, o direito está aí, porém eu bato na conscientização, na educação, e a educação vem de dentro de casa. Voltando um pouquinho atrás, eu sempre frequentei o Morumbi, né? Eu sempre estive presente nos Jogos do São Paulo, eu sempre ia com meu filho mais velho, o Lucas, tá? E quando veio o João, foi bem naquele início de pandemia, né? Então ninguém estava indo para o estádio e a gente sempre naquela expectativa, pô, quando é que o João vai a primeira vez no estádio, como é que vai ser a sensação dele? E aí nesse meio tempo a gente descobriu o autismo, a gente percebeu que ele tem uma certa sensibilidade no ouvido, né? Ele se incomoda bastante com os barulhos, né? Dependendo do barulho. E o nosso medo sempre foi esse, né? Como que o João vai reagir no estádio, com o grito da torcida, com o barulho na hora do gol ali, né? E a gente percebeu que de fato o maior incômodo dele no estádio foi o barulho, né? Então toda vez que a torcida fazia ecoava um canto, ou na hora do gol, que tinha aquele barulho imenso, o João colocava a mão no ouvido, ficava bastante incomodado. E eu acho que é muito importante falar disso, porque com certeza vários autistas passam pela mesma situação, né? Tem aquela sensibilidade no ouvido, não gostam do canto da torcida, não gostam do barulho excessivo da torcida, e acho que nesse sentido seria muito importante, né, esse espaço nos estádios, nas arenas, para que os autistas não sofram tanto com o barulho da torcida, né? Então, acho que meu ponto de vista é esse, né? Acho que para a grande maioria não, né? Para muitos autistas o grande incômodo no estádio é a questão do barulho. A gente percebeu que existem várias pessoas assim na mesma situação que a gente tá. A gente meio que forma uma comunidade, né? Tá todo mundo ali de mãos dadas, todo mundo um ajudando o outro. E a gente percebeu, eu vi que pelas mensagens que a gente recebia, né? Nossa, que legal, que bacana essa página, a gente estava precisando disso, vamos junto e tal. Então, muitas vezes as pessoas, elas estão vivendo situações na vida delas que basta elas tomarem uma atitude que elas podem ajudar outras pessoas, né? Você vai perceber que você não vai estar sozinho, né? Então, independentemente do que você esteja vivendo, você não está sozinho. Com certeza existem outras pessoas que estão passando pela mesma situação e basta um querer ajudar o outro, um dar a mão para o outro, que o projeto vai para cima, o movimento cresce e você consegue ajudar outras pessoas a atingir aquele propósito que você tem na sua vida. O mundo ideal, o meu mundo seria onde existisse respeito e inclusão a todos. E do meu ponto de vista, o mundo ideal é aquele que tem o maior nível de diversidade possível, né? Então, a diversidade ela é muito importante para o crescimento do ser humano, né? Eu não posso ter num grupo de trabalho, num grupo de amigos, somente pessoas que pensam da mesma forma, que possuem ali o mesmo pensamento, mas eu tenho que ter no grupo de trabalho os autistas, os negros, os homossexuais, o maior nível de diversidade possível, esse seria o ideal, né, para o crescimento do ser humano, né? E eu vejo no futuro, o meu pensamento para o futuro é justamente esse, né, que a gente possa, falando aqui de autistas, né, falando do autismo, que a gente possa ter no futuro um mundo 100% adaptado para eles, que eles possam estar onde eles quiserem, fazer o que quiserem, o que tiverem vontade, frequentar os ambientes que tiverem vontade, se quer ir num bar, se quer ir no estádio, se quer ir num carnaval, que eles se sintam acolhidos e sendo respeitados, né, e sem receio, sem medo nenhum de estar naquele lugar que eles desejam estar.